Bom dia, paz seja convosco. Vamos começar mais uma palavra do pastor. Estive ruim da coluna esses dias. Estamos voltando hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Vou esperar entrar algumas pessoas para nós iniciar a palavra de hoje, a reflexão de hoje. Não vou demorar muito, porque depois fica aí salvo para quem quiser assistir a mensagem que Deus tem para falar conosco hoje. Amém? Compartilhe com seus amigos. Quero agradecer os que têm sido fiel e têm participado. Deus tem honrado muitas pessoas que têm assistido. Joyce, bom dia. Temos 3 pessoas já. Agora que eu tô vendo, meu olho tá vermelho. Vou esperar chegar mais algumas pessoas, a gente já inicia. Bom, vamos lá. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Vou ler até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e escolhes a esquerda, e eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém? Essa é a palavra que nós vamos refletir hoje. Estamos aqui também com a Paloma, André Marcolino, filho da Ana, Jusilene Teixeira, Deus abençoe, a Lu. Essa é a palavra do pastor, onde nós medita de segunda, quarta e sexta numa palavra que Deus nos traz, né? E eu li esse trecho hoje aqui. Na verdade, eu tô com essa palavra desde segunda-feira, né? Meditando nela. E em Gênesis 13, né? Do 7 ao 12, aonde conta a separação entre Abraão e seu sobrinho Ló, que na verdade foi um ajuntamento que começou errado desde o início, quando Deus pede para Abraão sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele iria mostrar.
Deus não fala para ele levar ninguém com ele e ele leva Ló. E mais tarde isso começa a ter um problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, né? E começa a haver uma contenda entre eles. A gente observa Abraão com muita sabedoria para que não haja mais contenda entre a família, para que não haja mais contenda entre eles. Ele dá a ideia: faz o seguinte, eu já sou abençoado demais, você também é. Então vamos fazer o seguinte, vamos se afastar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? E o que eu quero dizer sobre isso hoje, amados? Que nós que caminhamos pela fé, somos filhos de Abraão na fé, nossas decisões não podem ser pelo que precisa ser por fé e não por aparência. O tema de hoje é esse: decida por fé e não por aparência, pelo que você está vendo. Porque a nossa caminhada, ela precisa ser fundamentada no que Deus nos orienta, no que Deus nos fala, no que Deus nos promete, do que no que nós estamos vendo. Porque muitas das vezes o que nós estamos vendo não é a situação final. Deus está além do que nós estamos vendo, do que nós estamos imaginando e do que nós estamos vivendo. Então, as nossas decisões precisam ser respaldadas na palavra, precisa ser respaldada no que Deus fala conosco e nas promessas dele para conosco e não nas situações que estamos observando. É claro que a gente vê muita coisa acontecer e através disso nós tomamos nossas decisões, mas sempre ela precisa estar respaldada na nossa fé, no que Deus falou conosco e nunca no que estamos vendo da situação, porque às vezes o que estamos vendo perante os nossos olhos pode nos enganar, o que nós vemos perante a nossa vida pode nos enganar. Sabe aquele ditado, eu não fui com a cara de fulana, só de quando eu olhei para ela? E quando você vai observar, é a maior besteira que tem, porque nós não podemos julgar por aparência. Então o que aconteceu aqui? Quando Abraão faz a proposta para Ló, ele toma a decisão pelo que ele viu, né? O texto diz que ele olha para as bandas do Oriente aqui, né? Ele levantou Ló os seus olhos, no versículo 10, e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então nós observamos que Ló não pensou duas vezes, aceitou a proposta de Abraão e já fez a escolha pelo que ele estava vendo. Abraão fez a proposta deles se separarem, mas Abraão estava fundamentado no que Deus falava que ele era, no que Deus tinha prometido para ele e não sobre o que ele estava vendo. Então, muitas das vezes, a gente pegamos e tomamos nossas decisões pelo que nós observamos, pelo que nós vemos. E Abraão estava fundamentado na sua fé. Abraão estava fundamentado no que Deus tinha prometido. E olha como que é as coisas. Se você observar geograficamente, Ló estava de olho para a região de Sodoma e Gomorra, onde mais tarde ele se tornaria escravo e depois Abraão tem que ir lá libertar ele com os 318 guerreiros da mão dos 5 reis lá, que teve uma grande guerra, onde Abraão vai e reconquista a fazenda de Ló. Olha, ele estava de olho na região de Sodoma e Gomorra, onde depois é entregue a toda sorte de coisa ruim, que Deus decide até mesmo destruir aquela região. Tamanho era a perversidade, o pecado sobre aquele local. Então, ele estava de olho, primeiro pela aparência, por ser um local próspero, por ser um local que à vista qualquer um escolheria. Mas Abraão permaneceu em Canaã, onde era a terra da promessa, onde Deus prometeu e mostrou para ele,
tá vendo tudo que você está vendo, eu te darei a ti e a tua descendência. Então Abraão ficou com uma promessa, Abraão ficou aonde Deus falou para ele ir e aonde Deus falou que ele iria prosperar a vida dele. Então muitas das vezes nós observamos pelo que nós estamos vendo, mas o crente de verdade tem que andar por fé. A gente caminhamos pelo que Deus fala que nós somos, pelo que Deus nos promete e pelo que a palavra dele nos diz, e não pelo que nós estamos vendo neste mundo. Então até para nós nos sintonizar a situação que estamos vivendo, se você parar e ficar olhando para a situação, você não vai sobreviver, você não vai conseguir caminhar. Você tem que estar debaixo da palavra que Deus tem nos mandado. Caminhe por fé, caminhe confiando, caminhe cada dia mais debaixo da presença de Deus, debaixo da palavra, debaixo da fidelidade a Deus, porque Ele vai nos honrar. Ele fará de um povo diferenciado no meio dessa pandemia, no meio dessa crise. Ele vai honrar um povo não privilegiado, mas separado e que creu no que Ele nos falou. Então nós precisamos não caminhar como Ló preferiu caminhar. Ló decidiu pelo que ele estava vendo, pela aparência e não por fé. Que essa palavra venha ser condutora da tua fé, venha ser condutora da tua vida nesses momentos difíceis. Tá difícil aí, eu sei, as portas parece que estão se fechando, mas nós não caminhamos pelo que estamos vendo, e sim pelo que cremos, sim pelo que Ele fala de nós, pelo que Ele diz que Ele é portador de todas as coisas, que Ele é provedor de todas as coisas, que Ele abre porta onde não existe porta e Ele fecha a porta onde a porta está aberta. Então é Ele que decide, é Deus que decide as coisas. Então precisamos caminhar com o que Deus tem nos orientado e não com o que o mundo tem nos proposto, e não pelo que o mundo tem nos mostrado, não pelo que essa mídia tem te mostrado. Eu quero declarar a falência desses profetas do caos. Eu quero declarar que tudo o que está sendo profetizado de mal sobre esta terra venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos num Deus que nós caminhamos por fé, e eu creio que não será alcançada a tua tenda. Lembra lá, eu tenho falado muito isso nos últimos dias. Você já pensou se o povo no Egito tivesse ido pelo que eles estavam vendo, pelo poder do faraó, e não ter ouvido a voz de Deus, passado o sangue na pilastra das suas casas? Naquela noite o anjo da morte passou, e as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro, ele passou por cima e não houve morte naquela casa, porque aquela casa não andou pelo que estava vendo, e sim pelo que estava crendo, né? Nós vemos lá em Gênesis, aqui em Gênesis mesmo, quando Deus pede para Noé construir a arca. Você já pensou se ele fosse pelo que ele estava vendo? Primeiro, estava no meio do mato. Segundo, nunca tinha chovido na terra. Não existia chuva ainda sobre a terra. E um maluco construindo um barco no meio da terra seca, dizendo que viria um dilúvio. Porque ele foi pelo que Deus falou e não pelo que ele estava vendo. A demais humanidade, os seres humanos que estavam ao redor, achavam que ele era maluco, porque estavam fundamentados no que estavam vendo e não crendo. Lembra também de Moisés? Quando chega, parece que é o fim. Ele liberta o povo de Israel, logo após essa passagem do sangue do cordeiro na pilastra, que Faraó libera o povo, e depois Faraó vem perseguindo o povo, e eles chegam perante o Mar Vermelho. E Deus fala o que para Moisés? Marche, né? Pega o seu cajado aí e marche, né? Imagine se Moisés tivesse
com os olhos fitos apenas no mar e não crendo no que Deus estava falando. Ele pega o cajado, toca e o mar se abre, porque ele estava fundamentado no que Deus estava falando e não no que ele estava vendo. Então, amados, precisamos crer. Eu quero que você caminhe pelo que Deus está dizendo. As tuas decisões precisam ser fundamentadas no que Deus está dizendo e não no que você está vendo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leia lá. Fecha os teus olhos. Eu peço que todos que estejam assistindo neste momento essa mensagem, feche os seus olhos. Eu vou te mostrar algo que é diferenciado. Você já percebeu que quando nós vamos orar a Deus, quando as igrejas, os pastores falam assim, fecha os olhos, irmãos. Por quê? Porque os nossos olhos muitas das vezes é um grande engano. Porque nós somos tão carnais, porque os nossos olhos ficam fundamentados nas coisas que nós estamos vendo. E é tão rápido essa nossa sensibilidade, de que vem logo na nossa mente e nós tomamos decisões pelo que nós vemos. Ló fez isso, ele escolheu o melhor que ele estava vendo perante os olhos, mas não era o melhor que Deus tinha para Abraão. E talvez Abraão até fez isso orientado por Deus, porque Abraão sabia que ele escolheria o melhor daquela terra, o que estava mostrando para ele, mas o melhor era Canaã. A Canaã era a terra prometida, Canaã era a terra que manava leite e mel. Fecha os teus olhos, aí na tua casa. Entenda que nesse momento que estamos passando, Deus quer enriquecer a tua fé. Escute essa palavra que Deus tem falado conosco. Lembra de quando os discípulos chegam para Jesus e falam, seu amigo amado está enfermo. Está com febre, está enfermo. E aí Jesus fala assim, não, essa morte, essa doença não é para a morte. E ele só vai ter lá com Lázaro depois de alguns dias, depois de morto. E quando ele chega na cidade, Maria pega e vai levar Jesus. Só que uma das irmãs já não estava mais acreditando, porque ela estava focada no que ela tinha visto. Ela tinha sepultado o irmão dela. Mas a outra Maria sabia que ela estava perante a ressurreição e a vida, aquele que vive eternamente, e sabia que tinha o poder de todas as coisas. E Jesus vai até Lázaro, manda abrir o sepulcro e diz, Lázaro, sai daí. E traz a vida, porque a Maria não se fundamentou no que ela estava vendo, e sim no que ela estava crendo. Vocês lembram também do centurião, quando ele vai até Jesus, fique com seus olhos fechados, ele vai até Jesus e ele fala, mestre, uma palavra que você mandar, o meu servo será curado. Eu não preciso ver, eu não preciso estar lá para ver, uma palavra que o Senhor mandar, ele vai ser curado. Eu não preciso estar lá para ver. Eu não sei por que tanto você quer ver perante os teus olhos o agir de Deus. Ele já está na tua casa há tanto tempo. Ele já está no teu lar, na tua família há tanto tempo. Não há confirmação mais. Ele está no teu lar, diz o Senhor. Feche os teus olhos, porque não é por vista. Começa a sentir no teu lar a presença do Senhor teu Deus. Porque a presença dele é real. A presença dele está a cada dia, como ele prometeu, onde tiver 2 ou 3 em meu nome estarei presente até a consumação dos séculos. Não seja como Tomé. Lembra Tomé? O Senhor aparece para os discípulos, ele não estava para ele ver.
E ele pega e fala, eu só creio se eu ver. A próxima oportunidade que Jesus aparece, ele pega e fala assim, Tomé, por que você só crê vendo? Toca aqui, vê se eu não estou presente na tua casa, vê se eu não estou presente na tua vida. Hoje eu te mostro que estou presente na tua vida, diz o Senhor. Toque nele. É manhã de receber a presença de Deus na tua vida. É manhã de tomar decisão pelo que você crê e não pelo que você vê. O Senhor está operando na tua vida. O Senhor está se manifestando na tua vida. Ah, você acha que é provisão? Lembra da viúva de Sarepta? O profeta é mandado ir na casa dela. Chegando lá, ela só tinha a farinha da panela e o azeite na botija. E o profeta, cheio do poder de Deus, fala assim, faça primeiro para mim. Se ela tivesse ido pelo que ela estava vendo na panela e na botija, ela não tinha vivido um milagre na vida dela. Ela pegou, não hesitou e foi pelo que o profeta estava falando. A provisão vai vir sobre o teu lar. Faça o que o profeta, o que Deus está dizendo. A provisão, a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, a provisão não vai faltar no teu lar, diz o Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco perante a Ti a vida de cada um, Senhor Pai, que está passando essa situação difícil. A palavra veio de encontro conosco hoje, que diz que nós não cremos pelo que vemos, e sim pelo que o Senhor nos orienta, pela fé fundamentada no Teu Filho Jesus. Eu coloco perante a Ti a Tua igreja, eu coloco perante a Ti a cada um que está passando situação difícil. Fecha os teus olhos e começa a ver as promessas que Deus te fez. Começa a crer em tudo que Ele falou que seria a tua vida. Comece a crer em tudo que Ele já te prometeu. Agora Ele está trazendo a lembrança tudo que Ele tem falado. Só parece que as coisas não estão acontecendo, mas Deus tem operado no mínimo detalhe. Só parece que eu não estou agindo, mas eu estou cuidando dos mínimos detalhes, diz o Senhor. Comece a crer aonde você está mesmo. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele diz na palavra dEle. Ele é fiel. Fecha os teus olhos. Ó Senhor, eu coloco perante a Ti o Teu povo. Eu coloco perante a Ti a Tua igreja. Eu coloco perante a Ti aqueles que vão crer através dessa palavra e vão caminhar por fé. Eu coloco perante a Ti e lhe peço que nenhum mal suceda sobre o lar de cada um que está assistindo. Eu coloco perante a Ti os familiares, eu coloco perante a Ti os enfermos. Visite, Senhor Deus, não haverá morte sobre este lar, não haverá morte, não haverá mais medo, não haverá mais pavor. Caia por terra nessa manhã todo medo e comece a enxergar o poder do Teu Deus. Senhor Deus, te agradeço, Senhor Deus, por essa palavra. Coloco perante a Ti a vida de cada um e lhe peço a Tua presença sobre a vida de cada um, Senhor Pai, que acompanhou nessa manhã, que acompanhou, Senhor Pai, essa live. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha guardá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra os seus olhos. Amém? Bênção. Comentem aí quem que está aí presente.
Pastora Valdirene Cotia, né? Deixa eu ver se mais alguém comentou que eu não falei ainda. Luciene, Jacinto, Deus abençoe. O Andrezinho, Rosana lá da Conquista, Deus abençoe sua vida, Rosana. O que mais? Que Deus venha abençoar a vida de vocês em nome de Jesus, né? Que essa palavra venha ficar como a bússola que te guie, que as tuas decisões não venham a ser respaldada pelo que você está vendo, e sim por fé. Decida por fé e não por aparência. Vá nessa fé. O que Deus tem te prometido, o que Deus tem falado. Sempre confronte com o que você está vendo na situação. Porque o que Ele tem para a tua vida é maior do que você imagina, né? Em Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, os caminhos dele são maiores do que os nossos caminhos, né? Nós sabemos, a palavra também diz que nós não sabemos o que pedimos, o que oramos, né? Ele sabe qual que é o melhor para as nossas vidas. Tá aí o Luciano também, a Ana Gomes, Ana Santos, que é a Ana Tesoureira. Beto, Deus abençoe sua vida, Beto, né? Um amigo aqui do Paulista. Luciano entrou agora também. A Ana Duval e a Ana do Louvor. Paloma, Deus abençoe suas vidas e fique com essa palavra. Quem entrou agora, escute ela. Daqui a pouco vai estar no YouTube. Amém? E que Deus venha abençoar ricamente sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.